Olá. Oi, pessoal. O pessoal tá entrando aqui, tudo bem? Estamos muito ansiosos, né, com a chegada dessa live, que é uma live que o pessoal já me pediu há algum tempo e agora a gente conseguiu se organizar pra gente estar conversando, batendo um papo, né, sobre a síndrome dos ovários policísticos, né, um distúrbio tão comum, né, durante a idade reprodutiva das, das mulheres, né, até próxima à menopausa e que muitas vezes é mal conduzido, negligenciado, maltratado e que pode trazer algumas repercussões aí para as mulheres, tanto na questão reprodutiva quanto na questão metabólica. Eu vou chamar a Malu agora para estar participando com a gente. E aí, as pessoas que tiverem algumas perguntas, a gente tem algumas aqui já para a gente poder estar respondendo para vocês. E podem mandando aqui pra gente, tá? Eu acho que tem uma caixinha de perguntas aqui e eu só não sei. Vocês sabem que eu não sou muito antenada aqui com essas coisas tão tecnológicas. Mas vocês podem mandar pra gente aqui também no feed direct que a gente já vai estar dando uma respondida para vocês. Muitas pessoas conhecidas por aqui, Tati, Cibele, Eliana, tudo bem? Ale Beatriz, Bianca, Flavinha, Má, Viviane, Dani Romano. Tô recebendo uma notificação que a Malu não tá conseguindo entrar, deixa eu chamar de novo. Agora acho que vai. Então, a síndrome dos ovários policísticos, vou fazendo uma apresentação até ela chegar, ela é multifatorial, né? A gente não consegue detectar uma causa específica. Por isso que é importante a gente acompanhar muitas vezes sequencialmente aquela paciente para a gente fechar esse diagnóstico, né? Porque ela pode ter uma origem genética, ela pode ter uma origem hormonal ou metabólica, né? De causa genética, nossa, mas eu nunca ouvi falar que a síndrome dos ovários policísticos pode ser de causa genética. Alguns estudos mostraram que parentes do primeiro grau podem até ter 50% mais chances de desenvolver ovário policístico. E estão estudando alguns genes que possam estar envolvidos no acometimento dessa síndrome. Mas o que a gente vai mais dar atenção aqui hoje são as causas hormonais e metabólicas, né? Hormonais por quê? Porque é uma desordem que pode causar distúrbios menstruais, hiperandrogenismo. Nossa, mas o que isso significa? Significa o aumento dos hormônios masculinos que possam trazer aumento de bilificação central no corpo, no rosto, na nuca, e acne, né, pelo aumento da oleosidade do folículo pilosebáceo, e às vezes uma alopécia, né? Será que a Malu não tá conseguindo entrar? Uma pergunta. Viado com sucesso. Daqui a pouquinho ela já deve estar entrando. Então, a gente vai dar atenção para quando a mulher fala sequencialmente, olha, eu não menstruo regularmente, ou eu não menstruo, né? A gente fala ou amenorreia, que é a ausência total da menstruação, ou oligomenorreia, que é quando tem poucos ciclos menstruais, durante um decorrer de um ano, vamos supor.
durante um ano a gente teria de 12 a 14 menstruações. A mulher que tem os ovários policísticos, ela vai ter de 6 a 8 menstruações. Isso se chama oligomenorreia. Essa oligomenorreia, ela vai causar um transtorno ovulatório, né? Por isso que a gente está falando de uma desordem hormonal. Se eu tenho um transtorno ovulatório, vai significar que em alguns meses eu não vou estar menstruando, né? E depois lá na frente a gente vai falar como corrigir esse distúrbio ovulatório. E o que muitas vezes as pacientes mais reclamam, principalmente no início ou na falta do diagnóstico, nossa, eu tenho muito pelo, eu tenho muita acne, ou às vezes meu cabelo cai muito. E é importante a gente se atentar aos hormônios e fazer a dosagem deles adequadamente. Então, a gente pode ter um diagnóstico que é clínico, só da gente bater o olho na paciente a gente já consegue fazer esse diagnóstico, ou bioquímico, que é quando a gente consegue detectar as alterações no sangue através das dosagens hormonais daquela paciente. O que será que está acontecendo, hein? Que a Malu não está entrando. Foi enviado. Gente, se tiver alguém aqui que possa ajudar a gente, não sei o que está acontecendo. Fernanda, por favor, mandar solicitação. Já enviei várias vezes. João, fala para ela que ela deve ter recebido o convite, agora é só aceitar. Então, falando mais um pouquinho dessa parte, dessa questão hormonal, como que a gente faz, né, esse diagnóstico? A gente pode fazer esse diagnóstico, seja por 2 ou 3 critérios. Então, hoje, atualmente, o critério que a gente mais usa é um critério europeu, que chama de Rotterdam. Esse critério de Rotterdam, ele fala que para a gente diagnosticar a síndrome dos ovários policísticos, a gente tem que ter ou o hirsutismo, né, o hiperandrogenismo com acne ou alopécia, ou distúrbio menstrual e alteração ultrassonográfica. Então, se eu tiver 2 desses 3 critérios, eu já faço o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Então, aquela menina que só chega falando assim, tem muita acne, a gente vai observar. Ela pode ser uma paciente potencial a desenvolver ovário policístico, mas não que ela já dá para dar esse diagnóstico só com o surgimento da queixa de acne. E com o hiperandrogenismo, a mesma coisa. Se a gente diagnosticar clínico ou metabólico, a gente vai ter que associar o distúrbio menstrual ou achado ultrassonográfico. Antigamente a gente contava assim, uma paciente que tem 12 folículos no ovário, ela é caracterizada como síndrome dos ovários policísticos. Atualmente, como a gente tem uma evolução muito grande dos aparelhos ultrassonográficos, a gente o critério ele mudou, então a gente dá para fazer o diagnóstico de ovários policísticos pelo ultrassom quando se tem 20 ou mais folículos no diâmetro de 2 a 9 milímetros em cada ovário, tá? Ou o volume maior que 10 centímetros cúbicos. Isso geralmente os radiologistas acabam detalhando bem no exame. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse diagnóstico com pelo menos 2 critérios, né? Não necessariamente tem que ser os 3, e a gente vai conduzir aquela paciente para a terapêutica. Então, eu falei que a síndrome dos ovários policísticos pode ter causas hormonais, genéticas e metabólicas. Mas por que metabólica? Aí daqui a pouquinho a Malu vai ter que entrar para me ajudar a falar nisso. Metabólica por quê? Porque pensem que nós temos uma glândula que fica aqui na cabeça e ela é responsável por reger todo o nosso ciclo menstrual. E essa glândula, ela vai ordenar os ovários a crescerem, ovularem
e depois da ovulação acontecer, se não houver gravidez, a gente vai acabar menstruando. Essa glândula, por algum distúrbio, ela produz mais hormônios que vão estimular os ovários a crescerem até determinada etapa e estacionarem seu crescimento, porque eles vão produzir muitos hormônios que são chamados hormônios masculinos. E aí, os folículos insistam e eles não evoluem para folículo dominante ovulatório. Então, é o achado que a gente vê na periferia dos ovários, muitas vezes um achado semelhante ao colar de pérolas, ou um cachinho de uva, e que é patognomônico dos ovários policísticos. Então, essa hipersecreção de um hormônio chamado LH, ele vai agir na célula periférica do ovário e vai produzir esse cisto, que geralmente tem um diâmetro de 2 a 9 milímetros, e o acúmulo desses cistos a gente faz o diagnóstico ultrassonográfico de ovários policísticos, certo? E aí, esses cistinhos, eles vão produzir mais hormônios que vai acarretar tudo aquilo que eu acabei de falar. Aumento de pelos centrais, o aumento de oleosidade da pele, trazendo acne, uma alopecia, que é uma queda de cabelo, e também podem aumentar a produção de insulina pelo pâncreas, por isso que a gente fala que também é uma síndrome metabólica, e com isso a gente vai ter um aumento da produção de insulina. E esse aumento da produção de insulina vai agir sistemicamente, trazendo, né, alterações no peso, sobrepeso e obesidade, alterações na circulação, como hipertensão, alterações na parte interna dos vasos, podendo acarretar fenômenos trombóticos, tromboembólicos, e também acarretar intolerância à glicose, favorecendo diabetes mellitus tipo 2. E aí, como que nós vamos tratar essa desordem metabólica, né? Aí a gente vai ter que agir sistemicamente, né? Então, uma das principais o primeiro passo para o tratamento de tudo isso é fazer uma correção sistêmica, né? Uma correção sistêmica, e com isso a gente vai pedir para aquela paciente perder peso, né? Então, a primeira parte do tratamento, aquela paciente que tem ovário policístico e ela tem uma redução de 5 a 10% do peso, ela pode voltar a ter ciclos menstruais regulares e autocorrigir esse excesso dos hormônios masculinos. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com a Malu. João, não está aparecendo no perfil da Malu. Ela tem que entrar no meu e eu vou convidar ela. Já enviei acho que umas 5 vezes. Ela é enviado com sucesso. Malu não está conseguindo participar. Estou recebendo essa notificação que ela não está conseguindo participar, João. Estou enviando. Não, eu e a Malu pra live, a gente é um sucesso, gente. Vocês estão vendo, né? Chegou, João? E aí, aquela paciente que vai perdendo de 5 a 10% do peso, se a gente está tratando, focando, né, na recuperação dos ovários, a gente vai lá enviado com sucesso de novo, João. Aí ela só apertar participar ao vivo. Então, mas vocês estavam vendo a gente, nós duas, pessoal? Kelly, estava vendo? Porque para mim apareceu em chamada. Olha lá, enviado com sucesso de novo, João. Vê se ela recebeu para participar. Vamos lá, pessoal. Gente, eu quero perguntas. Enquanto isso, hein? Uma falhinha técnica básica, né? Mas faz parte. Posso enviar aqui no meu Samsung. Você viu ela entrando, Kelly?
Aê! Oi, Fer. Tudo bem? Você falou que você ia me pregar uma peça mesmo, né? Não, você sabe o que está acontecendo? Eu apertei várias vezes e fala: sua solicitação não foi enviada. Sua solicitação não foi enviada. Eu apertei acho que umas 10 vezes. E eu recebi a notificação que você não estava conseguindo entrar. Ai, mas fazer o quê? Agora Faz deu certo. parte. Nosso povo já está acostumado com a gente já. Ai, ai, boa noite. Boa noite, eis que surge. Já falei um monte aqui sozinha. Ai, é. E você estava escutando? Então, Malu, eu estava comentando com o pessoal sobre as causas, né? Os fatores envolvidos na síndrome dos ovários policísticos, para a gente ter bastante atenção com o surgimento dos sinais, né? Porque não é só um sinal, por exemplo, uma acne que a gente vai fazer um diagnóstico, uma paciente que está sobrepeso que a gente vai fazer um diagnóstico, a gente tem que fazer uma somatória de fatores. E uma coisa que eu acho muito importante que eu ainda não conversei aqui é que a gente tem que ficar atenta, porque como é uma das principais, um dos principais distúrbios metabólicos, né, hormonais metabólicos que acomete a maioria das mulheres em vida reprodutiva, durante o período reprodutivo, a gente não consegue fazer o diagnóstico imediatamente após a primeira menstruação. Por quê? 50% das meninas, elas vão ter a ovulação nos 3 primeiros anos após a menarca, que é a primeira menstruação. Então, com isso, a gente vai ter que acompanhar um pouquinho mais de perto aquela paciente, aquela menina que está manifestando alguns sinais que podem oferecer um risco maior de ovário policístico, né? Como um sobrepeso, ou uma obesidade mesmo, uma acne ou um hirsutismo. E eu estava comentando com eles sobre o diagnóstico, que a gente tem que ter dois dos 3 critérios, né? Hiperandrogenismo, distúrbio menstrual e alteração metabólica ou a anovulação, né? Então, quando a gente tem ou a alteração nos ovários, né? Anovulação não, alteração nos ovários. E aí, o que acontece? Depois de 8 anos da primeira menstruação, é que a gente vai fazer o diagnóstico de ovários policísticos. Então, até então, aquela paciente que a gente tem que tem uma predisposição, ou porque já teve uma irmã, ou a mãe já teve, que a gente falei que tem fator genético também envolvido nessa síndrome, a gente vai ficar mais atenta, a gente não vai pedir para aquela paciente retornar muitas vezes depois de 1 ou 2 anos, a gente vai fazer um acompanhamento sequencial. E para fazer o diagnóstico quanto mais precoce, para ter menos repercussões lá na frente. Então, às vezes, a gente não sabe se é o síndrome dos ovários policísticos que pode trazer mais pacientes obesas ou as pacientes obesas que desenvolvem mais a síndrome dos ovários policísticos, né? E na questão da parte metabólica, que eu expliquei sobre a resistência à insulina, o aumento da insulina, pode trazer vários transtornos metabólicos, como alteração no metabolismo dos lipídios, obesidade, hipertensão, alteração do endotélio com mais tromboses e intolerância à glicose com diabetes mellitus. O principal tratamento vai entrar agora ali na seara da Malu, que é a perda de peso. Então, quantas vezes a gente tem só distúrbio menstrual, se a gente consegue fazer a paciente perder peso, a gente muitas vezes tem uma paciente que volta a ovular espontaneamente. Né, Malu? Então, na verdade, vários estudos mostram hoje que desde que a mãe está grávida, muitas vezes há um aumento dos fenótipos para nascer com essa predisposição até a síndrome do ovário policístico. Por quê? A gente tem hoje muitos contaminantes ambientais, tá? Então, hoje a gente tem que tomar cuidado muito com a questão dos agrotóxicos, com os pesticidas, com os alimentos industrializados, né, tratados, os ultraprocessados. Então, todos esses alimentos, eles vão trazendo uma alteração, tá, no corpo daquela mãe, e aí ela vai muitas vezes trazendo esse fenótipo para aquela criança. Aí nasce aquela menina, né? Suponha-se que ela tem aquele fenótipo para ter a predisposição de ter a síndrome do ovário policístico.
Só que aí, essa criança, essa menina, ela também, naquele ambiente em que ela vive, na casa dela, os hábitos dela, todos dão uma continuidade aos hábitos da mãe. E aí, essa menina, ela acaba desenvolvendo uma resistência insulínica. Lógico, não são todas as meninas que têm essa síndrome que tem a resistência insulínica, mas a grande maioria, cerca de 80%, está relacionado à resistência insulínica. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar com uma orientação para essa mulher com síndrome do ovário policístico, de começar uma dieta, ou uma dieta cetogênica, ou uma dieta low carb, ou uma dieta mediterrânea. Por que a mediterrânea? Porque ela tem muitos polifenóis, é uma dieta que ela não tem uma quantidade muito grande de carne vermelha, porque a carne vermelha ela traz um processo inflamatório, mas tudo a gente tem que avaliar. É uma dieta, os óleos, né? Óleo de semente de abóbora, o óleo de oliva, tem as castanhas. Então, ela é uma dieta que ela tem muitos fitoquímicos, muitas frutas, muitas verduras, muito legumes. Então, a mulher com síndrome do ovário policístico, ela tem que ir em busca desses nutrientes. A alimentação dela tem que ser de verdade. É o alimento de Qualidade, né? qualidade, um alimento que vem da natureza mesmo. Uhum. Só que ela tem que se preocupar com uma boa higienização dos alimentos, não ter o hábito de usar micro-ondas, air fryer, que hoje todo mundo tem esse hábito, panela de teflon, alumínio, tem que se preocupar com os cosméticos, tem que se preocupar com os desodorantes, tudo a gente tem que olhar um todo. Porque esses disruptores endócrinos, né, que são essa exposição aos cianobióticos, aos metais pesados, o que acontece? O seu fígado ele não consegue fazer essa metabolização adequada. E aí trazendo mais ainda processos inflamatórios. Então a nutrição ela é muito importante para a síndrome do ovário policístico. Tá? A gente tem que olhar como realmente uma medicina integrativa, né? Você, né, com todo o tratamento e a nutrição junto, porque eu tenho que trabalhar essa mulher com toda essa parte de detoxificação, com o que ela consome, porque é muito importante para ela ter um resultado melhor, né? Sim. Então, são vários fatores que são importantes para essa mulher que tem o síndrome do ovário policístico. Outra questão também, a gente precisa ajustar a questão de vitaminas, minerais, ver como que tá essa questão hormonal, né, Fer? A questão da Sim. tireoide, né? A gente tem que... Exatamente, a gente tem que afastar as endocrinopatias, né? Porque E, como é uma desordem hormonal, eu estava explicando que o eixo fica aqui em cima, às vezes a gente tem alterações na tireoide e na prolactina. Então, hoje em dia, não dá para fechar os olhos e só olhar para um lado, né? Então, a gente acaba tratando cada vez uma equipe multidisciplinar, né? Onde a gente tem que olhar o paciente como um todo. Né? Não adianta a Malu pegar paciente, eu vou fazer o que eu acho que é correto. A gente tem que ter uma conversa. Olha, Malu, essa paciente ela tem intenção disso e pararararará. E a Malu vai me dando o retorno também da paciente conforme os atendimentos forem correndo. E a mesma coisa, às vezes a gente acaba encaminhando também para o endócrino, porque às vezes o endócrino vai tratar uma alteração tireoidiana, que pode ter sido influenciada com uma inflamação da tireoide, não só às vezes com hipotireoidismo. Então a gente tem que, assim, olhar um todo, né? Não a Malu só fazer a paciente desinflamar, perder peso e não entregar a paciente. Não, às vezes exige um segmento, um acompanhamento, uma construção para a gente conseguir corrigir, né, esse distúrbio. outra coisa importante é essa mulher ela tem uma boa flora intestinal, olhar essa questão da desbiose, né? Como que tá essa questão de estômago, como que tá esse processo digestivo dessa mulher, porque não adianta você entrar com várias vitaminas, várias minerais, se ela não tem essa absorção desses nutrientes no intestino, tá? Então, é como você ficar
no gelo o tempo inteiro. Então, a gente precisa muito cuidar de toda essa questão digestiva e a questão do intestino. Outro ponto importante, a gente tem que prestar bem atenção à questão do ciclo circadiano, né? Sim. É muito importante a mulher ela ter uma boa qualidade de sono, Bom. preparar para esse horário do sono. E hoje a gente acaba usando muito computador, muito celular, até antes de dormir, coloca assim do lado da cama para dormir. E não fez esse preparo dos ciclos. Tem que começar a fazer o preparo às 6 horas da tarde, quando está começando a baixar a luz, colocar a luz mais amarela dentro de casa. Quando for 9 horas da noite, já começar a desligar, né, toda essa internet, tudo que acaba deixando a gente é, muito ligado mesmo. E ler um livro, ter uma Sim. conversa com a família, enfim, não importa. Para E se abaixando a energia, né? isso, para baixar, para se preparar para esse sono vir e para você ter uma boa qualidade de sono. Porque o importante é você acordar disposta, né? Porque a gente tem um pico de cortisol logo de manhã mais alto. Então a gente tem que acordar, nossa, agora é hora de acordar. E tem muitas mulheres, muitas pessoas que acabam acordando e falam, ah, eu queria tanto ficar mais um pouquinho, ah, eu É. queria mais. Por quê? Porque não tem essa qualidade do sono, né? Exato. Então, assim, são mudanças cotidianas que são necessárias para fazer, mas que tem uma qualidade no resultado muito grande, né? Sim, sim, sim. Atividade E a, física e a também. questão do sono não é só para quem às vezes às vezes não tem um entendimento tão bom, que parte dos nossos hormônios eles são produzidos no meio da noite, né? Sim, Então a gente ter uma qualidade do sono melhor, a gente vai produzir naturalmente esses hormônios que vão contribuir para o nosso equilíbrio hormonal, né? Como a gente falou que é um desequilíbrio, que é um distúrbio, os hormônios eles estão desordenados. Quanto mais a gente puder contribuir espontaneamente, é melhor, né? E a gente recebeu uma pergunta aqui, Malu, de uma paciente que tem o diagnóstico de ovário policístico há 18 anos. Miriam Fernandes Imóveis, obrigada, Miriam, pela participação. Tem 18 anos que ela tem o diagnóstico, ela toma anticoncepcional e o médico dela indicou metformina, mas ela gostaria de encontrar algo natural para o tratamento, né? Então, como a Malu já colocou essa questão das dietas, né? A gente na medicina a gente aprende mais sobre a dieta mediterrânea, mas a Malu ela é mais experiente, né? Ela tem mais habilidade para lidar, então ela vai saber conduzir a paciente para a dieta que vai ser mais adequada para ela. Mas hoje em dia não é só anticoncepcional, não é só hipoglicemiante, nem medicações antiandrogênicas que vão tratar os ovários policísticos. Então, assim, não se vive enganada com esse tipo de tratamento. Existem muitas outras opções terapêuticas e a gente começa com a correção dos hábitos, né? Tudo a gente vai começar com as correções de hábitos, porque assim a gente tem uma transformação, a gente tem uma conscientização e uma transformação que o nosso corpo vai acabar corrigindo. E depois a gente também vai acabar dividindo essa paciente em dois grupos, né, Malu? A paciente que vai querer engravidar, que ela tá isso. com uma proposta reprodutiva, e a paciente que não vai engravidar, não tem intenção reprodutiva. E aí, assim, talvez para aquela paciente que não tem intenção reprodutiva, a gente vai acabar usando um contraceptivo para ajudar no hiperandrogenismo, na correção dos distúrbios menstruais, na correção das alterações ultrassonográficas. Mas eu vejo muita paciente que quer engravidar usando contraceptivo, gente. Isso não é correto, né? E a gente tem que começar a transformação pelo que é mais difícil, eu falo, que é a correção da alimentação, né, Malu? Com certeza. Na verdade, é um passinho de cada vez, mas é necessário. É, tudo na vida não é fácil, né? Exato. Quando a gente quer realizar um sonho, é possível, né? Basta a gente fazer a nossa parte. O profissional ele faz a parte dele, mas o paciente é o principal. Sim. Ele que vai chegar no objetivo final. Vai Ele é o protagonista da sua história, né?
Sim, sim, sempre. Então, não adianta você querer o mecanismo mais fácil. E essa questão do anticoncepcional, querer engravidar e tomar anticoncepcional, isso vai retardar ainda mais o processo, né, Fernanda? Sim, sim, com certeza. Com Então, certeza. é uma modificação na vida das pessoas. Essa questão da alimentação, ela é essencial. Exato. E o que a gente vê muitas vezes os pacientes se automedicando, né? Às vezes sem diagnóstico e se automedicando. Então, porque minha amiga também tem e ela tá usando essa medicação, eu também comecei a usar, né? Então a gente vê muito isso na prática diária. Isso também, gente, é um erro que você tá trazendo consequência só para você, né? Cada cabeça uma sentença, cada corpo também vai ter as suas particularidades. Então, a gente saber que aquele nosso diagnóstico é por aquela causa, né? É por uma alteração metabólica. E às vezes a causa da sua amiga é por uma alteração hormonal, os tratamentos vão ser distintos, né? Vão ser completamente distintos. A gente pode chegar no mesmo lugar, mas por trajetos diferentes. Então, é importante a gente buscar uma ajuda especializada para a gente ter um atendimento que seja personalizado para o nosso problema. Né? Então, assim, tanto na alimentação quanto nas próprias suplementações, né? Deu o boom ali há uns 4 anos atrás do mil-inositol, saíram várias formulações com mil-inositol elaborados pela indústria farmacêutica e todo mundo tomava mil-inositol. E aí achava que estava tratando ovário policístico. Não, pera lá, mas a sua causa não é por causa. A gente tem que corrigir outras coisas antes de entrar nessa questão, né? Então, hoje em dia, né, medicina é uma ciência evolutiva, né? Hoje em dia, eu particularmente não prescrevo, né, Minoxidil pronto, eu já gosto de fazer um elaborado, porque eu sei que aquela paciente também vai precisar de outros nutrientes, de outros minerais, às vezes de vitaminas, que a gente pode associar naquela fórmula, né? E o mesmo serve para metformina também, né, Malu? Então, às vezes, os pacientes, acham que tem resistência à insulina, já vão começando a usar metformina. Não, pera lá, porque síndrome do ovário policístico dá diabetes, então eu não quero ter diabetes, eu já vou usar um hipoglicemiante oral. E achando até erroneamente que vai emagrecer, É, né? e na verdade, o que vai emagrecer é a alimentação nutricional, é uma alimentação anti-inflamatória. E a gente lá na clínica, né, Feira, a gente tem casos de sucesso, né, Muito, muito. do ovário policístico, né, nessa questão dessa mudança e qualidade de vida, né, é muito Sim, interessante. E uma coisa que você falou importante, essa questão do mioinositol e tá comprando ele pronto, né? Na verdade, essa medicação pronta, muitas vezes ela tem algum adoçante, algum componente na sua composição que acaba atrapalhando a absorção dele. Então, na verdade, você tem que procurar um profissional que realmente vai se preocupar com essa individualidade sua, né? E tá fazendo essa formulação específica para você, porque realmente é um nutriente depende do outro nutriente. Então, isso é necessário exames laboratoriais para ver realmente o que você está precisando, para depois fazer uma formulação ou uma orientação nutricional específica para o paciente. sim. E entrando já nisso, Malu, vamos só comentar o que geralmente a gente vai acabar usando, né, de suplementações para aquela paciente, que a gente vai usar. Não estou falando que a gente não vai usar, a gente vai usar, mas a gente vai usar depois que a gente já construiu, né, já soube que o diagnóstico é aquele, a gente já sabe a correção da causa que a gente tem que tratar, né? Uhum. Na verdade, são vários, né? É, coenzima Q10, resveratrol, N-acetilcisteína, vitamina D, vitamina C, magnésio, zinco, são muitos nutrientes que a gente tem que trabalhar para ajudar essa mulher nessa síndrome do ovário policístico. Né? Tem vários chás também que a gente pode estar usando. Tem muitas frutas que elas têm os polifenóis, porque o alimento, quando você tem uma absorção, quando você está bem nutrida, então quando você pega um alimento e utiliza esses polifenóis do alimento, a absorção do corpo é muito maior do que um medicamento.
né? Uma suplementação. Então, buscar esse alimento é muito melhor. Mas muitas vezes é necessário você passar uma formulação de algumas vitaminas para o paciente. Mas o alimento, a gente tem que aproveitar o que esse alimento oferece para a gente. Exato, exato. E ter aquela consciência, né, do que está consumindo, de onde vem, né, como a gente está preparando. Então, eu acho que, antes de tudo, é uma conscientização, né, uma conscientização. Há um tempo atrás, eu atendi uma paciente e ela tinha um distúrbio endócrino, uma alteração na tireoide, e ela queria muito engravidar, e ela tinha ovário policístico também. Aí eu falei assim, não, você primeiro vai corrigir, a gente vai primeiro corrigir a sua tireoide, você vai perder peso. E aí a gente fez uma construção, elaboramos um plano de tratamento para ela e para depois você engravidar. Quando ela voltou com o marido, né? Quando aquela mulher voltou, eu falei, gente de Deus, quem é essa paciente que eu não tava lembrando dela, de tanto que ela tinha perdido peso, voltou com ciclos menstruais regulares espontaneamente, 2 meses depois estava grávida. E recentemente também, né, Malu, nós tivemos também uma paciente nossa em comum, que também tratava o ovário policístico há muito tempo com metformina, indiscriminadamente, só que não saiu do lugar, né? Não saiu do lugar. Por quê? Porque não virou a chave. Aí chegou um dia no consultório, acho que eu tava inspirada, falei assim, olha, o negócio é o seguinte, ou você fala que você quer um filho e você vai lutar por esse filho, ou você tá falando da boca para fora, eu tô achando que você não quer mudar a chavinha, virar a chave para fazer esse carro ligar para o seu organismo funcionar como ele deve funcionar. Então, principalmente para paciente que quer engravidar, gente, muitas pacientes chegam no consultório, eu não ovulo, eu tenho síndrome dos ovários policísticos, e eu tenho alteração no ultrassom, e eu quero engravidar, eu quero um indutor de ovulação. Não é por aí, né? O indutor de ovulação muitas vezes vai se fazer necessário, mas o primeiro é a transformação. Porque muitas vezes, só com a correção dos hábitos, com a melhora da alimentação, com a suplementação necessária, o que que acontece, Malu? Engravida. Engravida. Eu, Engravida, né? Engravida. E são muitos casos que a gente tem, né? Então, muitas pessoas às vezes não acreditam. Hoje em dia, gente, mudança de hábito de vida faz parte do primeiro item da receita médica, de qualquer médico, né? Hoje em dia, esse boom imunológico que a gente está vivendo, todo mundo correndo atrás de suplementação, de vitaminas, disso, daquilo, mas isso, assim, já é desde lá atrás, com muitas evidências na literatura, que nos provam que a correção dos hábitos podem favorecer o nosso organismo a se reequilibrar, né? Então, assim, muitas vezes não está na farmácia a cura dos nossos problemas, né? Das nossas doenças, né, hoje Malu? vários nutrientes, né? Tem que a quercetina, por exemplo, berberina, a geleia real que se usa também. Lógico, tudo tem uma quantidade adequada, mas a quercetina, por exemplo, é a casca da cebola, né? Você saber fazer, bater a casca. Eu mesmo faço em casa. Eu vou juntando aquela casca, aí eu bato no liquidificador, faço tipo uma farofinha e eu jogo numa sopa, na salada. Ali é natural, é a quercetina. Ao invés de você muitas vezes tomar uma medicação, né, que é um suplemento que chama quercetina, que aumenta a imunidade, que ajuda em relação também à síndrome do ovário policístico, você pode usar a casca da cebola, principalmente a casca roxa, que é a cebola roxa. Então, tem vários nutrientes na natureza que ajudam essa mudança, né, para você ter esses efeitos em relação à síndrome do ovário policístico. E uma coisa importante que eu percebo, né, no consultório é que as mulheres com síndrome do ovário policístico, muitas vezes, são mulheres que têm uma dificuldade de se expressar, uma dificuldade de colocar as ideias para fora, muitas vezes porque aconteceu algum momento que ela não saiu da maneira que ela gostaria, e aí ela se fechou, e aí ela não consegue, né, colocar para fora, e ela se diminui por isso. E a gente não pode ser dessa forma. A gente tem que ser confiar na nossa capacidade, colocar para fora aquilo que você está sentindo, porque o cérebro, ele muitas vezes ele mente, mas a emoção, ela não mente. Você sente e guarda para você.
e você fica carregando isso por muitos anos. E nós, seres Ah, humanos, somos capazes de tudo, tudo. Mas a gente realmente a gente tem que querer e também querer mudar e acreditar naquilo que está dentro da gente. Porque eu falo que a centelha divina, ela está dentro. E a gente tem que confiar nessa centelha divina. Porque se a partir do momento que a gente não confia, as coisas não acontecem. E quando exato. você acredita, você confia, principalmente a mulher, que muitas vezes, como a gente fala na medicina magistral chinesa, a mulher, ela guarda mágoa, rancor, raiva, e para onde que vai isso? Vai para o fígado, vai para o baço, Exato. estagnação do sangue. Então, na verdade, você precisa se libertar, né? A mulher, ela precisa se libertar, porque tem muitas emoções, né, envolvidas. Porque ela Sim, tem trabalho, ela tem muitas vezes o esposo, o namorado, então ela traz isso para ela e ela precisa trabalhar. Como é que você quer que aquele nutriente ele nutra você? Você faz um processo de detoxificação de fígado, baço, faz com que você trabalhe esse rim. Se você está com uma energia lá dentro que você não consegue pôr para fora. exato. Trabalho é um conjunto. Eu falo que o ser humano, ele não é um órgão, ele não é uma parte, ele é um todo. E a medicina integrativa, né, essa questão de você conversa comigo, eu converso com você, né, Fernanda? Isso é uma troca de informação rica, né? Exato. E essa troca, quem que se beneficia com isso? É os nossos pacientes e nós mesmos, que a gente cresce com isso. Exato. Nós Exato. somos capazes de passar o melhor para o paciente. Porque ele, no momento, quando ele te procura, queira ou não, ele tem uma esperança, de Claro. uma, mas ele tem que querer mudar. Exato. Não adianta ele depositar na gente, Não. né? Ele primeiro tem que querer receber essa transformação, né? A Uhum. gente sempre vai querer que isso aconteça, mas a gente não pode fazer por ninguém, né? Sim, A gente tá aqui para querer ajudar as pessoas, mas se as pessoas não quiserem se ajudar, a gente vai continuar, né, fazendo isso com muita riqueza no coração, mas sem muito sucesso, né, Malu? sim, sim. E a gente fica triste se vê Com algumas. certeza, com certeza. Principalmente as pacientes quando querem engravidar, eu quero que todo mundo engravide, eu quero povoar esse mundo, gente. E aí, assim, falando só um pouquinho dos tratamentos quando as pacientes querem engravidar, então muitas mulheres também vêm estigmatizadas com esse atestado. Eu tenho SOP, eu tenho a síndrome dos ovários policísticos e eu não vou conseguir engravidar. E isso, vocês acabaram de ter a noção que isso é um conceito errôneo, né? É um conceito que não faz parte da nossa realidade. Então, se você se conscientizar que você precisa mudar os hábitos, que você precisa querer essa transformação, que você pode primeiro, antes de procurar ajuda, se autoajudar, você já deu o primeiro passo para a correção de parte desse distúrbio, né? E outra questão é que não é só indutor de ovulação, já disse que a dieta muitas vezes autocorrige, né, a anovulação. Lógico que algumas vezes nós vamos, mesmo com essa correção da alimentação, dos padrões nutricionais, a gente vai precisar de medicações e às vezes até de tratamento. Só que, gente, é subindo degrauzinho por degrauzinho. A gente nunca vai subir no topo, nunca vai alcançar o sucesso se a gente não deu um escorregãozinho, se a gente não suou um pouquinho a camisa, se a gente não sofreu um pouquinho para conquistar aquilo que a gente cobiça tanto, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que recorrer a indutor, inseminação artificial e até fertilização in vitro, sim. Mas a gente nunca vai, primeiro passo, ser a fertilização, ser ter passado pelas outras etapas anteriormente. Não, com certeza. E uma coisa importante é a questão do estresse, né, Fer? É, Sei que a gente vive num momento difícil, muitas pessoas estão estafadas, muitas, sim. mas ter aquele momento de contato com a natureza, fazer alguma coisa que você goste, que você se Traga identifica. prazer, né? Sim, isso é muito importante para você ter um sucesso no tratamento, né? Porque, lógico, a gente estava esses dias até comentando a questão de algum exame laboratorial em cortisol que a gente tem que olhar com os olhos de uma forma diferente, porque esse estresse, se você não ter esse manejo dele,
ele atrapalha o sucesso do tratamento. Então, Sim. é muito importante a questão do estresse. Estar em equilíbrio, né? Por isso que eu sempre falo que a alimentação vem associada nisso que a Malu falou. Você encontrar alguma atividade que te traga prazer. Se for física, melhor ainda, né, Malu? Se for física, fechou, porque a atividade física vai liberar um mediador químico que sempre vai trazer uma sensação de bem-estar, de prazer, de relaxamento, de melhora da autoestima, porque também a síndrome dos ovários policísticos, por trazer transtornos hiperandrogênicos e, consequentemente, às vezes obesidade, vai causar transtornos psicológicos, né? Então, muitas pacientes às vezes vêm do psiquiatra pra gente, sem Uhum. diagnóstico, né? Sendo que podia ser totalmente inverso esse caminho, esse trajeto. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para a gente e saber, mesmo com toda essa dificuldade, colocar para fora, né? Principalmente com os profissionais da saúde, que são as pessoas que são alicerce, o tripé para a construção do seu tratamento, né? E eu acho que uma rede de apoio também familiar, pessoal, eu acho que conta muito, né? Porque às vezes a gente vê muitos casais se apoiando um no outro, mas às vezes eu sinto que ainda falta esse apoio, né? Então a paciente quer transformar, mas o homem não para de pedir iFood, né? A mulher quer fazer dieta, mas o marido toma cerveja todo dia, né? E pede coxinha. Então, assim, é difícil, né? O inverso também acontece, viu? Os meninos aí de plantão, eu vejo muito marido, doutora, eu falo para ela vir caminhar comigo, mas ela não quer. Se não, então você vai carregando ela, puxando ela, mas vamos dois juntos caminhar, porque assim, é a construção de um futuro, né? Se os dois almejam, né, uma gravidez, almejam um bebê em casa, a Malu falou lá no começo. Gente, o nosso estado de saúde hoje pode contribuir para duas futuras gerações, né? Então, se preparar para gestar, eu acho que é o primeiro grande amor da vida, né? Você está construindo ali o primeiro grande amor da sua vida, porque você vai construir uma geração de saúde, né? Então, muitas pessoas vivem, né, nesse ambiente inflamado, inflamatório, alérgico, né? Quantos alérgenos a gente se vê exposta e às vezes pessoas assim, dependentes de medicações, sendo que às vezes a gente não tratou íntimo, né? Principalmente nessa questão alérgica, tem mais relação com essa questão psicológica, emocional, nos sentimentos, né? Então, acho que é importante a gente, assim, se conhecer também, né? Saber onde que é o nosso pontinho fraco. A gente conseguir trazer ele para fora para a gente ter a ajuda que a gente precisa. E uma coisa importante, né, você falou a questão dos alérgicos, é um ponto muito importante para a questão da síndrome do ovário policístico, porque a gente tem que ter esse olhar mesmo. E o que eu percebo, muitas pessoas, elas vêm no consultório com a dieta XYZ. Ah, eu como vários alimentos que é colocado como saudáveis, só que para aquela pessoa não é para aquele momento. Ela não é saudável para ela, entendeu? Ela Exato. precisa ter, a gente tem que ter esse olhar para ela que nem tudo o que ela acha que é saudável realmente é e que é naquele momento para ela estar ingerindo. Sim. Então, eu sei que a comida ela tem, quando a gente, hoje eu atendi uma paciente que ela tem um alimento que ela come assim 4 vezes por dia, ela adora. Quando ela me falou em relação a esse alimento, eu falei, eu já sei por que que você ingere esse alimento, é porque lembra a infância, lembra o aconchego. Então, por isso que você acaba ingerindo esse alimento 4, 5 vezes ao dia. Só que, na verdade, a gente tem que mostrar para aquela pessoa que naquele momento ela não deve ingerir, mas que a gente precisa trabalhar. Por que que ela precisa de tanto aconchego? Tantas vezes ao dia. Por quê? Então você tem que resgatar o que está acontecendo, qual que é a causa que ela está fazendo que ela busque aquele alimento. Então você tem que trabalhar na causa, para Exato. sinta tanta necessidade. Então, a gente fala que o ser humano é uma caixinha de surpresas, né? Sim. E tem que ter esse olhar
de não, ele não olhar ele como uma pessoa, ah, ele precisa emagrecer. Mas espera aí, realmente, ele precisa emagrecer, mas a gente precisa ver o que está acontecendo. Ele não está conseguindo. Causa, sempre causa, gente, né? Sempre, Nunca né? vai ter uma solução sem ter uma causa, nunca vai ter uma doença sem ter uma causa, né? Uhum, Em medicina a gente aprende, tem uma aula, o conceito, as causas e por último o tratamento. Não adianta colocar o tratamento na frente da causa, sim. né? Então a correção das causas trazem tratamentos com sucesso, né? Quando a gente não corrige a causa, a gente muitas vezes vai se deparar com grandes dificuldades para a gente conseguir um sucesso no tratamento. E aí, aquilo que eu falei, né? E você falou também, é um trabalho de formiguinha. É uma coisa, o paciente ele tem que ter paciência. A mulher, ela não demora 9 meses para gestar um filho. nove Sim, meses, ela tem que ter a paciência desse ser chegar. Por que ela não pode ter essa paciência de se preparar para servir? Entendeu? exato. Você se prepara, essa criança, ela vai vir com outros polimorfismos genéticos, muito melhor. Então, a gente tem que pensar nesse futuro, que é o que é aquilo. A gente é responsável por várias gerações. Então, os pais, né, o marido e a mulher que querem ter um filho, é importante essa preparação. E o pai tem que fazer parte dessa história. É. É o que você falou, tem muita mulher que vai no consultório e que o marido não coopera. É. E tem mais mulher que reclama do marido do que o marido que reclama. Marido reclama da mulher, é. E eu acho que pela própria questão conceitual, né? As mulheres têm o hábito de procurar mais ajuda, têm o hábito de dividir mais seus problemas, né? E eu acho que quando a gente vai querer construir uma família, a gente tem que dividir com aquela pessoa que está do nosso lado, que, né, vai colaborar com o nosso futuro, né? Com o futuro da família. Então eu vejo, às vezes, muitos maridos mais recatados, né? Com medo de se expressar. Mas eu acho que pelo menos com as mulheres eles têm que se abrir, porque isso vai ajudar a gente também, né? E É, tem que colaborar com as mulheres, gente. também os maridos muitas vezes precisam tomar alguns suplementos para melhorar a qualidade, Tá? né, desse espermatozoide, enfim. Então, o marido é importante estar junto. E quando a mulher tem uma síndrome do ovário policístico, ela passa por um momento delicado, né? E aí o marido estando junto dá uma segurança maior para ela. Ela se sente acolhida, ela se sente, nossa, ele tá junto. Poderosa, né? Poderosa de saber que ela está sendo respaldada, né, por aquela pessoa que escolheu para estar junto dela. Então, acho que esse apoio é muito, faz parte do tratamento também, né? Sim. E se o marido cozinhar, melhor ainda. Cozinhar comida Ah, boa, né, Malu? então, Se o marido cozinhar, melhor ainda. Melhor ainda. Bom, a gente está quase chegando no final. Eu vou falar as minhas considerações finais. Malu, depois você fala a sua para a gente não ser interrompido e der tempo, pelo menos, da gente despedir do pessoal. E não chegou mais nenhuma pergunta aqui para mim. Deixa eu ver aqui na caixinha de perguntas. Aqui também não tem nada. O que eu tenho que eu trouxe de dúvidas aqui, que eu até já falei um pouquinho, são das mamães preocupadas com as adolescentes, né? Essa é uma preocupação que é muito importante, principalmente a longo prazo, porque a gente não vai fazer o diagnóstico nos primeiros anos após a primeira menstruação, é só depois de 8 anos dos ovários policísticos, mas vão ter sinais que podem nos conduzir e trazer aquela paciente, oferecer um risco maior para aquela paciente. Principalmente acne, aumento da pilificação central de pelos. E pelos grossos, pelo dos braços e das pernas não contam, é pelo na distribuição do corpo e da face. A alopécia, distúrbios menstruais. E no ultrassom, achado de mais de 20 folículos, aquela paciente pode caminhar para a síndrome dos ovários policísticos. E observar a questão do peso, gente, porque é muito importante. Aquela menina que vai ganhando peso ano a ano, ganhando peso ano a ano, ela tem de 25 a 50% de se transformar numa mulher obesa. A adolescente que já é obesa,
ou sobrepeso, ela tem 70% de chance de continuar obesa na vida adulta. Então, e com a obesidade, os fatores hormonais, eles se tornam mais desajustados. E aí as consequências futuras que eu falei lá da parte metabólica, da resistência à insulina, favorecer o surgimento de diabetes, hipertensão, a infertilidade, né? Então, muito a gente pode já contribuir na fase da infância e da adolescência, né? Muito, muito. Se for intraútero, melhor ainda. Então, as mamães estarem atentas. Os tratamentos para os pelos e para o acne, muitas vezes a gente vai estar discutindo ali com dermato ou com endócrino, e existem medicações para isso sim, porque a menina não vai ter questão de engravidar, mas a gente tem que saber a causa antes, né? E fazer uma correção, às vezes conjunta, né? Com nutricionista, endócrino, ginecologista. Agora, se a paciente tem intenção de engravidar já na vida adulta, entra naquilo que eu falei. O que eu quero falar é o seguinte, em relação à síndrome do ovário policístico, quais são os pontos importantes? É uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação quanto mais natural é melhor, tá? Sempre buscar a questão dos alimentos que têm os seus fitoquímicos, atividade física, manejar esse estresse, trabalhar a questão dos circadianos, menos contaminantes, né, toxinas ambientais, produtos plásticos que a gente usa no dia a dia, alguns produtos domésticos, produtos de limpeza de casa, que tem muitos derivados de petróleo, enfim, muitos contaminantes são necessários a gente começar a mudar e tá evitando esse contato desses produtos. Fazer uma atividade física é muito importante. E essas adolescentes, vamos aproveitar que a adolescência, o metabolismo é tão acelerado e é tão fácil emagrecer, É verdade. insulínica. Realmente, essa questão da obesidade traz traumas muito grandes, tá? E vários problemas lá na frente que a gente pode evitar enquanto nós somos jovens, tá? Então, as mães têm um olhar com mais cuidado para essa menina e já começa o tratamento desde cedo e tendo esse olhar com a alimentação dessa menina, atividade física e esses contaminantes. Então, é muito importante. E para as mulheres, né, que já foram diagnosticadas com síndrome do ovário policístico, pensem com muito carinho no tratamento, nessa alimentação anti-inflamatória, que ela é essencial. Exatamente. Então, para a Miriam que perguntou, Miriam, vamos fazer uma dieta inflamatória e se livrar logo dessa metformina e, de repente, do anticoncepcional também, que às vezes é possível, né? Sim. Gente, obrigada pela participação de todo mundo. Malu, mais uma vez, obrigada por aceitar, né, o convite. Né? Eu gosto muito do trabalho dela, então por isso que a gente sempre está junto aqui. Né? Então é uma honra para mim estar conversando com você e a gente construindo mais informações e, quem sabe, ajudando mais pessoas lá na frente. Meus amores, beijo grande nessa noite super congelante, né? Uma ótima noite para todo mundo. E, de repente, quem tiver alguma dúvida aí, a live vai ficar salva, a gente está à disposição, né, Malu? É isso mesmo. Também quero agradecer, Fer, e desculpa mais uma vez. Imagina! Devo ter apertado alguma coisa assim, não, faz parte, faz parte. É um privilégio estar aqui. É muito bom estar passando um pouco de conhecimento para as pessoas, tá? Porque a gente está aqui para isso mesmo, para estar ajudando quem realmente quer mudar e ter uma qualidade de vida melhor. E é muito bom, é muito bom. Estou muito feliz e obrigada mesmo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.